Bom dia a todos, queridos e queridas companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é dia 7 de abril de 2025, segunda-feira, e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada 2025, uma nova escolha, através dos ensinamentos de um curso em milagres, não é mesmo? Hoje estamos na lição de número 98, que declara: vou aceitar a minha parte no plano de Deus para a salvação. Hoje é um dia dedicado a algo especial. Tomaremos um só partido hoje. Estamos ao lado da verdade e soltamos as ilusões. Não vacilaremos entre as duas, mas nos posicionaremos firmemente em favor da única. Então, as duas aqui no caso são as ilusões e a verdade, né? E ele está chamando a verdade de a única escolha possível. Poderíamos assim dizer. Hoje nos dedicamos à verdade e à salvação, assim como Deus planejou que fosse. Não argumentaremos que é outra coisa, não a buscaremos onde ela não está. Com contentamento, nós a aceitamos tal como é e assumimos a parte que nos foi designada por Deus. Que felicidade é ter certeza! Hoje deixamos todas as nossas dúvidas de lado e tomamos o nosso partido com certeza de propósito, agradecidos porque a dúvida se foi e a certeza veio. Temos um grandioso propósito a cumprir e tudo o que precisamos para alcançar a meta nos foi dado. Nem um único equívoco obstrui o nosso caminho. Isso porque fomos absolvidos de erros. Todos os nossos pecados foram lavados e sumiram por compreendermos que eram apenas equívocos. Aqueles que são sem culpa não têm medo, pois estão seguros e reconhecem sua segurança. Não apelam para a mágica, nem inventam escapatórias de ameaças imaginárias sem realidade. Eles descansam na quieta certeza de que farão o que lhes for dado fazer. Não duvidam da sua própria capacidade, porque sabem que a sua função será cumprida completamente no tempo e no lugar perfeitos. Eles tomaram o partido que tomaremos hoje para que possamos compartilhar da sua certeza e assim aumentá-la, aceitando-a nós mesmos. Eles estarão conosco, todos aqueles que tomaram o partido que estamos tomando hoje, e alegremente nos oferecem tudo o que aprenderam e todos os ganhos que realizaram. Aqueles que ainda estão em dúvida também se juntarão a nós, e tomando emprestada a nossa certeza, a tornarão ainda mais forte. Enquanto isso, aqueles que não nasceram ouvirão o chamado que ouvimos e responderão quando vierem para fazer a sua escolha outra vez. Hoje nós não escolhemos só por nós mesmos, não. A filiação é uma só, né? Então escolhemos por toda a filiação, né? Será que não vale 5 minutos de cada hora do seu tempo ser capaz de aceitar a felicidade que Deus te deu? Será que não vale 5 minutos de cada hora reconhecer a tua função especial aqui? 5 minutos não é apenas um pequeno pedido para se ganhar uma recompensa tão grande que não tem medida? Tu já fizeste pelo menos 1000 barganhas nas quais saíste perdendo. Aqui está uma oferta que te garante a plena liberação de todo tipo de dor e a alegria que o mundo não contém. Podes trocar um pouco do teu tempo pela paz da tua mente e certeza de propósito, com a promessa de sucesso completo. E uma vez que o tempo não tem significado, não se está pedindo nada em troca de tudo. Eis uma barganha que tu não podes perder. Aqui ele está apelando para o nosso ego, né? Nosso ego que se amarra numa barganha. E o que ganhas é, de fato, sem limites, né? Então, o que o ego está sempre buscando? Dar pouco e ganhar muito, não é isso? Então, ele está fazendo um trocadilho aqui, está fazendo
um apelo a esse nosso lado egóico, né? A cada hora hoje, dá-lhe a tua diminuta dádiva de apenas 5 minutos. Ele dará às palavras que usares ao praticar a ideia de hoje a profunda convicção e a certeza que te faltam. As suas palavras se unirão às tuas e farão de cada repetição da ideia de hoje uma oferenda total, feita com uma fé tão perfeita e segura quanto a sua em ti. A sua confiança em ti trará luz a todas as palavras que disseres, e irás além do seu som, até o que elas realmente significam. Praticas com ele hoje ao dizeres: vou aceitar a minha parte no plano de Deus para a salvação. Em cada 5 minutos que passares com ele, ele aceitará as tuas palavras e as devolverá a ti, reluzindo com uma fé e uma confiança tão fortes e constantes que iluminarão o mundo com esperança e contentamento. Não percas uma única chance de ser o feliz destinatário das suas dádivas, para que possas dá-las ao mundo hoje. Dá-lhes as suas palavras e ele fará o resto. Ele te tornará capaz de compreender a tua função especial. Ele abrirá o caminho para a felicidade e a paz, e a confiança serão as suas dádivas, a sua resposta às tuas palavras. Ele responderá que o que dizes é verdade com toda a sua fé, alegria e certeza. E então terás a convicção daquele que sabe qual é a tua função, tanto na terra quanto no céu. Ele estará contigo a cada período de prática que compartilhares com ele, dando-te a intemporalidade e a paz em troca de cada instante que tu lhe ofereceres. Durante a hora, deixa que o tempo passe preparando-te com alegria para os próximos 5 minutos, que voltarás a passar com ele. Repete a ideia de hoje enquanto esperas que um momento de contentamento venha a ti mais uma vez. Repete-a com frequência e não te esqueças que a cada vez que o fazes, deixas a tua mente ser preparada para o feliz momento que virá. E quando a hora passar e ele estiver aí, mais uma vez, para passar um pouco de tempo contigo, sê grato e deixa de lado todas as tarefas terrenas, todos os pequenos pensamentos e ideias limitadas, e de novo passa um momento feliz com ele. Dize-lhe mais uma vez que aceitas a parte que ele quer que assumas, e ele te ajudará a cumpri-la e fará com que estejas certo de que queres essa escolha que ele fez contigo e tu com ele. Então a lição: vou aceitar a minha parte no plano de Deus para a salvação. Lição 98. Antes que eu me esqueça, eu preciso que vocês me deem um retorno a respeito do som do vídeo. Ontem eu troquei a câmera, tá? Botei uma câmera nova que eu tinha comprado e configurei o áudio do computador, o áudio do microfone para sair pela câmera. Então eu retirei o nosso microfone psicodélico, que me parece que não estava bom. Muitos de vocês estavam reclamando comigo por causa do som, e quando eu gravei o vídeo no celular, acho que foi na sexta-feira ou no sábado, vocês falaram que o som estava muito melhor, né? Então eu preciso que vocês me deem um retorno a respeito de como está o som aí para vocês, tá bom? Isso é muito importante para mim, tá bom? Então, por favor, me deem um retorno se o som ficou melhor. Ontem, durante a live, a gente já usou essa câmera. E durante a live vocês falaram que o som estava ótimo, mas é diferente a live do vídeo gravado. Porque para gravar o vídeo eu uso um programa que é o câmera da Microsoft, do próprio Windows, tá bom? Então, por favor, comentem comigo se o som melhorou para vocês, tá? É importante. Muito bem, vou aceitar a minha parte no plano de Deus para a salvação. Qual é a minha parte no plano de Deus para a salvação? É pedir e aceitar a expiação para mim mesmo. É pedir e aceitar o milagre.
é pedir e aceitar a correção da minha percepção, é pedir e aceitar a cura da minha mente, a correção da minha mente. É isso que eu tenho que fazer, mais nada. Eu não preciso fazer mais nada, tá? Existem formas de eu fazer isso, mas nós não vamos entrar no detalhe desse tema hoje, né? Existem formas. A prática dos exercícios é a forma que a gente está escolhendo usar, né? Dar esses 5 minutos por hora aí ao Divino Espírito Santo. Meditar, orar, fazer a minha lição, tá bom? Então, vou aceitar a minha parte no plano de Deus para a salvação. O que é importante a gente notar aqui? Que eu só posso tomar conta, cuidar, realizar a minha parte no plano de Deus para a salvação. Então, a lição não é sobre eu aceitar o plano de Deus para a salvação. Não. A lição é sobre eu aceitar a minha parte no plano de Deus para a salvação. Entendem? Essa é a minha parte. Essa é a minha parte. Eu só tenho que fazer a minha parte. A minha parte é muito pequena, mas é a minha parte que cura o mundo todo. A minha parte é eu me dispor, eu me disponibilizar para que o Espírito Santo possa curar a minha mente, né? Essa é a minha parte. A minha parte, gente, é muito simples. Eu não tenho que fazer a parte do outro. Eu não tenho que fazer a parte do meu pai, da minha mãe. Eu não tenho que fazer a parte dos meus filhos. Eu não tenho que fazer a parte do meu marido, da minha esposa. Eu não tenho que fazer a parte de nenhuma outra pessoa. Eu só tenho que fazer a minha parte. E na verdade ele ainda diz mais, eu não tenho nem que fazer, eu só tenho que aceitar. Porque o Espírito Santo vai fazer através de mim. Então eu só tenho que aceitar, eu só tenho que pedir, pede e receberás. Pede pela correção da tua mente e receberás a correção da tua mente. Né? Ah, Jaque, mas o meu filho tá ali se drogando. Como é que eu vou não querer interferir na vida do meu filho? Então interfira da forma correta. Peça ao Divino Espírito Santo para corrigir a sua mente da percepção equivocada de que você tem um filho drogado. Mas como assim? O meu filho é drogado. Não. O seu filho é o Filho de Deus, perfeito, inteiro, completo, maravilhoso, curado, íntegro e isento de pecado. Totalmente sem pecado. O seu ego percebe o seu filho como menos do que isso. O seu ego percebe o seu filho como drogado. Então você pede a Deus para ajudar você a perceber o seu filho de forma correta, porque o seu filho é perfeito. São os óculos do ego que estão impedindo você de enxergar a perfeição no seu filho. E eu vou dizer uma coisa para você. Um pai e uma mãe que fazem essa prática curam um filho. Talvez não seja em um mês. Talvez leve um ano. Você sustentando essa visão. Mas eu sei de casos que ocorreram dentro da Seitonoye. Com essa prática, eu mantenho na minha mente, eu contemplo na minha mente a imagem verdadeira do meu filho. E deixo ele fazer o que ele quiser. E peço a Deus que o proteja. Se ele vier me pedir ajuda, eu posso ajudá-lo. Talvez ele venha. Talvez ele não venha. Mas eu simplesmente me recolho à minha insignificância. Me recolho à minha insignificância e começo a trabalhar dentro de mim, porque eu já sei que o que está acontecendo fora é o reflexo do que está acontecendo dentro da minha mente. Não é? É simples, mas não é fácil. Mas chega um momento que a gente pratica tanto que fica fácil. Passa a ser fácil. A gente passa a praticar com muita alegria, sabe? Com muita alegria nós começamos a praticar. E rapidamente nós começamos a ver os resultados, tá bom?
Muito bem. O que a gente tem para ler mais hoje? A gente tem para ler a Melody Beach, texto do dia 7 de abril, do livro A Linguagem da Liberdade. O título do texto é Aquelas Velhas Emoções. Parece até a canção do Roberto Carlos, né? São muitas emoções, né? Ainda tenho dias ruins, mas tudo bem. Eu costumava ter anos ruins, né? Isso é perfeito com o que a minha professora falava pra gente quando a gente estava estudando um curso em milagres com ela, né? Ela falava, gente, o que muda aqui é o tempo em que você fica na M. Antes você ficava 10 anos, hoje você fica 10 dias, né? O meu marido foi embora, eu fiquei 10 anos na M, né? Sem nem olhar para o lado. Parecia que não tinha mais homem no mundo, não existia mais homem nenhum, só pensava naquela pessoa, naquele cidadão, né? Agora não. O cara que eu tava saindo foi embora e em 10 dias eu solucionei tudo dentro da minha mente. Entendi que foi livramento, não é mesmo? Então, o que faz com que eu tenha anos ruins? A minha percepção egóica do acontecimento, né? A minha percepção egóica do acontecimento. Eu fico lá naquela percepção e obviamente que aquela percepção me traz sofrimento. Eu fico 10 anos sofrendo. Ele me abandonou, ele foi embora. Ele me rejeitou. Ele não me quis mais, ele não me ama, né? Tá, mas e aí? O que eu vou fazer com isso? Ele não me quer mais, ele não me ama. Ele, por livre e espontânea vontade, exerceu o próprio direito, sair do relacionamento. O que eu farei com isto? Eu terei que encarar o vazio interior, que já existia antes mesmo de eu me relacionar com ele. E esse vazio interior só pode ser preenchido por Deus, meu pai, minha mãe. Deus, meu pai e mãe. Pela minha reconexão com Deus, né? Vou dar um exemplo para vocês de como funciona a reconexão com Deus. Vocês não vão mais se esquecer. Tem uma planta aqui na minha casa, aquela Comigo Ninguém Pode, sabe? E a planta eu ganhei do Luiz Antônio Gasparito. Então a planta é muito especial para mim. A planta começou a crescer desordenadamente. E aí o que eu fiz com ela? Eu pedi ao jardineiro que plantasse no jardim do edifício, que já não dava mais para ficar no meu apartamento. Mas eu só tomei essa decisão depois que a planta deu um filhote. Então agora a planta tem uma filha. Muito bem. Aí retiramos a planta, pusemos no jardim, a planta prosperou, tá ótimo, muito bem. E o filhote ficou no vaso então. Um vaso grande, um vaso bom. Mas o filhote começou a ficar ressentido, começou a morrer, né? E aí eu comecei a ficar preocupada com aquilo, e vocês sabem que essa planta também ela pega energia negativa, né? Então eventualmente entra uma pessoa na sua casa, não tá nem fazendo nada mal, mas ela tá pior, tá mal naquele dia, tá deprimida e tal, a planta absorve. É um Comigo Ninguém Pode, que eu adoro particularmente. E aí, quando foi há umas semanas atrás, eu tava conversando com a minha assistente, falei assim, eu tenho que tirar essa planta daqui, senão ela vai morrer. E ela tava tristonha, uma folha só, aquela folha assim meio caída, meio desanimada. Aí eu peguei a planta, desenterrei, verifiquei que ela estava sem raízes, tá? Peguei a planta, botei num vidro, um vidro de mel grande, botei água e botei na janela da cozinha, onde bate bastante sol. O jardineiro tinha me dito, ele falou, dona Jaqueline, essa planta aqui, ela não tá indo pra frente, porque ela tá precisando de iluminação, a senhora vai ter que botar ela onde bata mais sol. Seu Marcelo, jardineiro, ótimo ele. Aí eu tomei então uma decisão e fui lá e botei a planta lá no vidro de mel com água. Gente, a planta está ótima.
a planta ressuscitou. Em 5 dias a planta já botou uma folha desse tamanho assim. Em 5 dias a planta já está cheia de raízes. Lembram que eu falei que ela estava sem raízes? A planta prosperou, tá? A planta prosperou. Então eu vou deixar ela criar bastante raízes. Quando ela estiver bem cheia de raízes, eu vou pegar um vaso um pouco menor e vou botar ela na terra, né? Ou talvez até pegue o vaso grande, mude de lugar dentro de casa e bote a planta na terra. Mas eu vou esperar ela ficar bem cheia de raízes. Então, quando nós estamos... Olhem, observem a analogia que eu vou fazer com vocês. Quando nós estamos desconectados de Deus, é exatamente assim que a gente fica. Caidinho. Qualquer coisa nos abala. Qualquer coisa é um motivo de sofrimento. Qualquer coisa acaba com a gente. Uma injustiça, o término de um relacionamento. Mas aí a gente começa a se reconectar com Deus. Então nós começamos a pedir pelo sol divino que nos vem na meditação. E nós começamos a nos enraizar na realidade. Começamos um processo de aceitação da realidade tal qual ela se apresenta. E aí as nossas raízes crescem. A realidade é essa vida material que a gente tem aqui, né? Ah, mas você não diz sempre que isso é um sonho, é uma ilusão, é um holograma? Tá, mas é aqui que eu tô. E aí as coisas se apresentam aqui. Então, para mim, elas parecem reais. Então, eu preciso lidar com o que é real. Porque se eu começar a não lidar com o que é real, daqui a pouco vocês mandam alguém do Instituto Felipe Pinel, né? Que é o hospital das pessoas com transtornos mentais graves, virem aqui na minha casa me buscar. Porque eu tô desenraizada da realidade, desconectada. Entendem o que eu tô falando? Então tá. No momento em que a planta vai para o ambiente propício, onde ela tem sol, onde ela tem a água, que é um meio mais fácil para ela se enraizar, num primeiro momento, porque as raízes começam a receber a luz do sol, então ela começa a poder fabricar aquelas raízes, desenvolver aquelas raízes mais rapidamente, a planta prospera. Então, provavelmente, se aparecer alguém aqui na minha casa, ou se eu entrar em casa com uma energia negativa, a planta vai conseguir absorver aquilo ali com muito mais facilidade. Concordam? Assim somos nós na vida. A analogia aqui é a nossa prática espiritual. A nossa prática espiritual é que nos traz o sol e o solo, que nesse momento inicial a água está fazendo o papel do solo. Né? Lembrando que a terra e a água são elementos femininos. O ar e o fogo, representado pelo sol, são os elementos masculinos. Então aqui eu tenho a deusa mãe, representada pela água, e o deus pai, representado pelo sol. Claro que eu tenho o ar também. E claro que em algum momento essa bichinha vai voltar para a terra, porque ela vai precisar. Quando ela já estiver forte, ela vai voltar para a terra. E aí vocês podem ter certeza que daqui a alguns meses eu tô contando pra vocês que a bichinha tá hiper forte, tá frondosa, tá folhuda, tá feliz, né? Assim somos nós. Os desafios da vida continuam a acontecer, mas nós estamos frondosos. Nós estamos enraizados no solo divino. Nós estamos recebendo o sol divino. Não foi isso que Jesus falou quando ele disse que a gente tinha que construir a nossa casa sobre a rocha forte? Ou algo assim, que agora eu já não me lembro como foi. Não foi isso? Foi isso que a gente aprendeu com ele, né? Que eu não vou construir o meu castelo sobre a areia. Não é? Outro dia eu vi um meme no Instagram muito engraçado, que era um homem, era algo assim, ele dizia que era o homem tentando resolver os próprios problemas,
olhando para o efeito e não para a causa. Então era um homem que estava numa praia passando um rodo na areia para afastar a água. Muito engraçado, gente. Ele estava com um rodo e ele passava o rodo na areia. E aí a onda vinha e banhava aquilo tudo que ele já tinha arrumado, né? Aí ele passava de novo, aí banhava tudo de novo. Então assim somos nós, quando nós estamos buscando a solução dos nossos problemas com o ego, né? Falamos disso ontem, na live de ontem. Se você não assistiu, assista, por favor. Grande live. Terminamos com uma sessão de perguntas e respostas que foi muito legal. Então assista a aula de ontem, foi o item 9.7, as duas avaliações. A avaliação que o ego tem sobre você e a avaliação que Deus tem a seu respeito, tá bom? Então vamos voltar para o texto, senão eu não calo a minha boca, tá? Aquelas velhas emoções. Ainda tenho dias ruins, mas tudo bem, eu costumava ter anos ruins. Gente, essa pessoa que tá falando isso aqui sou eu, tá? Eu costumava ter décadas ruins. Eu tive décadas ruins na minha vida, tá? Hoje eu tenho dias ruins. E olhe lá, uns 3, 4 dias aí no máximo, né? E a gente se rende, entrega tudo nas mãos do Divino Espírito Santo, a gente se desapega, deixa ir, e o Espírito Santo traz todas as soluções para nós, né? Às vezes as velhas emoções voltam à tona, podemos sentir-nos amedrontados, envergonhados e desesperançados. Podemos não nos sentir muito bem, nos sentir indignos de amor, vítimas, impotentes e ressentidos quanto a tudo. Quem nunca esteve neste lugar de escuridão? Isso é uma codependência, uma condição que alguns descrevem como a doença da alma. O que é a doença da alma? É a falta de Deus. Qualquer vício fala da falta de Deus na sua vida. Inclusive se for um vício em relacionamentos destrutivos, tá? Se você ainda não assistiu tem dois vídeos que eu recomendo fortemente que vocês assistam, tão gratuitos aqui no canal. O primeiro é a visão de um curso em milagres sobre os vícios. Não deixe de assistir. E o segundo é o amor e a culpa, que vai explicar para vocês o mecanismo egóico dos relacionamentos destrutivos. Não deixem de assistir. Outro vídeo também bom para vocês assistirem é o teu irmão, tá bom? Ó, minha amiguinha aqui da Seichonoye me mandando mensagem, minha italianinha, minha irmãzinha italiana. Depois eu respondo ela. Muitos de nós nos sentimos assim quando começamos a nos recuperar. Às vezes derrapamos de volta a essas emoções depois que começamos a nos recuperar. Às vezes há uma razão. Um determinado fato pode provocar essa reação, como o fim de um relacionamento, tensão, problemas no trabalho, em casa ou com um amigo. Épocas de mudança podem engatilhar essas reações, assim como doenças físicas. Às vezes essas reações aparecem sem razão alguma, aparente, né? Sentir velhas emoções não significa que voltamos à primeira fase que tenhamos voltado. Vamos botar um português bonito aqui. Não significa que nós tenhamos voltado à primeira fase de nossa recuperação. Não significa que tenhamos fracassado em nossa recuperação. Não significa que estejamos entrando num longo e doloroso período de nos sentirmos mal. Isso apenas acontece. A solução é a mesma. Pratique os princípios básicos. Alguns deles são amar e confiar em nosso ser. Desligarmos-nos, lidarmos com as emoções, dar e receber apoio em grupos de recuperação, usar as nossas afirmações e nos divertirmos. Outro princípio básico é praticar os passos. Quase sempre é praticando os passos que nos tornamos capazes e fortalecidos para praticarmos os outros princípios básicos, como o desligamento emocional e o amor próprio. Se as velhas emoções reaparecerem, você pode ter certeza de que há uma saída segura.
Hoje me encontro na escuridão da codependência. Trabalharei um passo para ajudar a mim mesmo a sair dela. Muito bem. Então, eu já sei que tá vindo aí uma onda ruim, uma onda esquisita. Já vou lá fazer minhas mandingas. Mas como mandingas, Jaque? Ah, minhas mandingas são todas espirituais. Eu vou meditar, eu vou fazer meu pranayama. Se eu estiver muito ansiosa, eu vou sempre fazer meu pranayama, porque meu pranayama sempre me acalma. Para quem ainda não sabe qual é o meu pranayama, Sudarshan Kriya, arte de viver, tá? Então, meu pranayama sempre me acalma. Uma das coisas que mais me ajudou a sair dessa virose rápido foi o meu pranayama. Por quê? Porque eu oxigeno o meu corpo todo. E aí o próprio oxigênio transforma todo o meu sangue num meio que é nefasto para os micro-organismos patogênicos, né? Então eu vou fazer minhas mandingas, eu vou tomar um banho de sal grosso, né? Ah, você faz isso? Faço. Se eu sentir que a energia tá muito ruim, vou acender uns incensos, vou cantar mantras, vou fazer minha yoga, vou fazer meu tai chi, chuan, né? Vou pra academia, hoje não pude ir porque eu tô me sentindo mal ainda, tô há 4 dias sem malhar, isso faz a maior diferença pra mim, né? Eu vou fazer minhas mandingas aí, né? Minhas mandingas do bem, vou ler um texto espiritual maravilhoso, que nem esse que a gente acabou de ler, vou ler um curso em milagres, né? E aí, gente, a energia negativa se dissipa muito rápido. Vou dar beijinho lá na minha planta, na minha Comigo Ninguém Pode. Ah, não, já que você não dá beijinho na sua planta. Oxe, se dou. Gente, vocês precisam entender que eu sou a louca nível master, né? Eu sou a louca nível master. Eu beijo plantas. Eu abraço árvores. E eu sinto elas me abraçarem de volta. Isso aqui é o pior. Porque você abraçar é maluquice, mas você dizer em rede nacional que você sente que a árvore te abraçou de volta, aí é o cúmulo da loucura, né? Muito bem, hoje estamos no 9º dia da nossa jornada pelo ano cabalístico. Hoje, como eu avisei a vocês, até o entardecer, nós temos que praticar, combater os defeitos de caráter do sagitariano, essa criatura tão simpática e expansiva e tão grosseira, né? O sincericida. Conselho do Rabino Shmuel Lemli. Antes de falar, pense se suas palavras não irão ferir os sentimentos da outra pessoa. Faça um esforço para ser mais sensível. O Sagitário é aquele indivíduo cujo signo é representado pelo centauro. Então ele tem aquele corpício de cavalo. Então ele sai por aí dando coice, né? A rodo, né? Então hoje nós temos que praticar essa sensibilidade. Será que essa pessoa está pronta para ouvir isso? Como ele é compulsivo com a verdade, talvez seja a hora de ficar calado. Ah, mas você não tem opinião? Veja bem, né? Outro dia vi um meme também no Instagram perfeito para essa necessidade sagitariana de argumentar, né? Então era uma pista, como se fosse uma pista de corrida e vários carros vinham. E aí o meme falava assim: eu chegando com o meu ponto de vista numa discussão, para entregar o meu ponto de vista numa discussão. E aí entrava um carro que era praticamente um carro alegórico, com uma pessoa de pé, toda vestida de dourado, né? E aqueles carros eram todos os carros pretos, rodando lá naquela pista de corrida, e entrava aquela pessoa. Eu falei assim, gente, mas isso aí é o sagitariano entrando numa discussão, né? E entra já com a gasolina na mão, né? Não queiram discutir nem com o sagitariano, nem com o aquariano. E não queiram ver um sagitariano brigando, discutindo com um aquariano, né? Porque é um com a gasolina e o outro com o palito de fósforo, né? Então, assim, aquele indivíduo que não se importa em causar polêmica, né? Ele não se importa. Ele acha que ele é o arauto da verdade, ele é o portador da verdade, ele tem que falar. Ele tem que falar o que ele tá vendo.
Mas nós vivemos numa sociedade comandada pelo sistema de pensamento do ego, então não necessariamente essa será a melhor estratégia. Então, até o entardecer de hoje, nós podemos praticar o silêncio, o cuidado, a observação, ou aquela frase, né, que eu aprendi que me ajuda muito, muito. Bom, no meu ponto de vista, no meu interessante ponto de vista, isso é tá. Né? Hoje eu abri um comentário de uma pessoa que, evidentemente, é nova no canal, e a pessoa, de uma forma bastante agressiva, botou assim no comentário: eu não estou entendendo nada desse canal. Nada disso, nada das lições, alguma coisa assim. As lições não têm que ser explicadas, não têm que ser racionalizadas. O livro diz que você só tem que fazer as lições e pronto, e ponto final. Aí eu li aquilo, aí eu reli aquilo, e eu falei, eu vou responder? Não vou responder. Porque se a pessoa não gosta das explicações, se ela entende que explicar a lição, explicar a metafísica da lição, trazer a lição para a prática diária, não é o que é para ser feito, o que ela está fazendo neste canal, cujo propósito é exatamente esse, explicar a metafísica do livro inteiro. Livro de exercícios, livro-texto, manual dos professores, textos suplementares. Ainda não chegamos lá porque estamos fazendo outras coisas. Ainda nem terminamos o capítulo 9 e o livro tem 31 capítulos, né? Então eu fiquei pensando, meu Deus, o que essa pessoa está fazendo aqui? E a minha vontade foi responder, mas você pode se sentir livre para não assistir os meus vídeos. E aí eu pensei assim, mas se eu parar para responder esse comentário, eu estarei batendo palma para o maluco dançar. Como dizia uma antiga colega minha de trabalho. Eu não vou bater palma para o maluco dançar. Mas se você não gosta, se você acha que a prática é outra, então você tem todo o direito de não me assistir, não gostar de mim, não ficar comigo. Não perca o seu tempo comigo, não perca, o seu tempo é precioso, a sua energia é preciosa. Você vai perder meia hora comigo, 40 minutos, 50 minutos, uma hora comigo. Você poderia estar vendo muitas outras coisas, você poderia estar em silêncio apenas meditando. Vou aceitar a minha parte no plano de Deus para a salvação, acabou. Agora, isso foi o que eu aprendi com os meus professores americanos. Talvez eles estejam errados, né, gente? Talvez o cara que escreveu 6 volumes de um livro explicando a metafísica do livro de exercícios de um curso é milagre, chamado Dr. Kenneth Wapnick, esteja errado. Talvez o outro cara que escreveu esses 2 livros maravilhosos que a gente leu no ano passado, né? Que a gente ficou aqui estudando pra caramba, né? O acompanhante do livro de exercícios, que eu não vou pegar aqui, porque se eu pegar eu vou botar tudo aqui. Peraí, deixa eu pegar aqui para vocês se lembrarem dele. Talvez os caras estejam errados. São os caras que são os fundadores e os donos das maiores escolas de um curso em milagres que nós temos nos Estados Unidos da América. Talvez os caras estejam errados. O cara escreve 2 livros dessa largura, né? Esse aqui é o volume 2, o volume 1 tá em algum lugar aqui que a minha ajudante tirou aqui do meu campo de visão, né? Eles devem estar errados. Não é para explicar nada, não é para racionalizar, é só para você sentar e fazer. Eu realmente queria saber onde foi que Jesus escreveu isso. Eu queria realmente saber onde foi que Jesus escreveu isso, porque eu já li todas as edições possíveis e imagináveis de um curso em milagres e eu nunca vi isso, né? Nunca vi que você não poderia estudar a metafísica. O que ele explica, sim, na primeira parte do livro de exercícios, é como a gente tem que praticar, como a gente tem que fazer. É isso. Então, gente, por que eu toquei nesse assunto aqui com vocês? Porque o ego, ele gosta mesmo de brigar. Ele não tem mais o que fazer.
O ego não tem mais o que fazer. Ele quer criar conflito, né? Ou como diz Jesus, o ego se amarra em criar um caso, né? Ele quer criar um caso, não tem nada ali para ele reclamar, não tem nada acontecendo, mas ele quer criar um caso. E quando eu digo isso, eu acho que também é importante que a gente se lembre do quanto a gente gosta de criar um caso. E que a gente se lembre de que quando nós estamos criando um caso, nós estamos no ego, não é? Então é basicamente isso. Então, gente, o que eu quero reforçar com vocês hoje? Vou aceitar a minha parte no plano de Deus para a salvação, tá? E vamos ver aqui se a gente tem mais alguma coisa para falar. Vou aceitar a minha parte no plano de Deus para a salvação e entender que o nosso trabalho aqui é pedirmos pela cura e pela correção das nossas mentes. E aí, todas as circunstâncias, situações, os relacionamentos, tudo que estiver acontecendo do lado de fora vai se acertar. Tá bom? Isso é muito importante que a gente entenda. Eu só preciso me ocupar da minha própria vida. Ah, Jaque, mas o outro veio me pedir ajuda. Ok. Eu sinto que eu tenho algo para dizer para o outro? Eu sinto que eu posso ajudar? Provavelmente vocês estão aqui comigo por 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, já tem muito a dizer para o outro. Já tem muito a aconselhar. Vai lá, aconselha. Mas não caia no equívoco do sagitariano. Não ache que você é o dono da verdade. Ofereça ao outro, ao seu irmão, o seu interessante ponto de vista. Olha, isso aqui funcionou para mim. Olha, a prática de um curso em milagres me ajudou muito. Ó, o canal dessa maluca aqui me ajudou bastante. Ou se você não quiser falar de religião, de espiritualidade, olha, uma percepção que talvez possa te ajudar no teu caso, que eu teria se estivesse no seu lugar, é essa. Talvez essa percepção te ajude. Talvez, eu não sou a dona da verdade. Gente, eu tô falando isso pra mim, tá? Porque eu tenho essa coisa toda essa coisa que vocês podem imaginar em Sagitário. Né? O complexo de Salvador, o dono da verdade, sabe tudo, aconselha tudo, resolve tudo, soluciona tudo. Né? Então, tô falando isso pra mim. Hoje, nesse dia maravilhoso, que é o 9º dia, até o entardecer do ano novo cabalístico, vamos diminuir o volume, né? Não sou o dono da verdade, eu só tenho uma percepção. A essa pessoa que escreveu esse comentário, eu ofereço a ela a minha percepção. Se ela gosta, ok. Se ela não gosta, tem tantos outros professores com outras percepções. E tem os outros que também não têm percepções, né? Eu fui criada, eu sou cria de uma mulher que, graças a Deus, é cheia de percepções. A minha professora no curso é Milagres. Cheia de opiniões, cheia de soluções. Maravilhosa, estupenda, nota 10. Eu minha guru é esta mulher. Sou discípula dela, né? Aprendi com ela, né? Então é isso, tá bom? Hoje que nós possamos praticar as nossas lições, praticar a nossa correção mental com essa frase. Hoje aceitarei a minha parte, só a minha. Eu só tenho que fazer a minha parte no plano de Deus para a salvação, tá bom? Reitero com vocês a sugestão absoluta de que vocês assistam a aula do livro-texto de ontem. Peço a vocês a gentileza de fazerem a contribuição do Pix para mim. Esta câmera maravilhosa custou R$890, tá bom? E é isso. Toda ajuda é bem-vinda, tá? Toda ajuda é bem-vinda. O único material pelo qual eu cobro aqui no canal são as aulas ao vivo. O restante é tudo gratuito, tá bom? Então, meus amores, minhas amoras, eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã. Bye, bye.